O programa Cidade Aberta, a edição de hoje, começa aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. Estamos no ar pelo canal 14 da NET em Farroupilha e além do canal 14 você pode nos acompanhar também pelo Facebook, pelo YouTube e ao vivo no aplicativo de celular. Vem dizer que você ainda não baixou o aplicativo de celular, não perca tempo. Você poderá ter a TV Cidade na palma da sua mão. É muito fácil, baixe o aplicativo completamente gratuito e você vai ter acesso também gratuito a toda a nossa programação 24 horas por dia. É isso aí, então não perca tempo, vá lá, faça o procedimento. Se você já fez, show de bola, legal. E ainda você pode nos acompanhar também pelo nosso site www.tvcidade.net com um dispositivo, com um link que está aí para você sintonizar, acessar ao vivo a nossa programação. É o espaço do jornalismo local aqui da nossa TV Cidade Farroupilha. Os assuntos do dia, do momento, do cotidiano passam pelo nosso crivo. E eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, é o nosso convidado semanal, o empresário Senair Gomes da Silva, que já está aqui posicionado, preparado, a postos nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Hoje o Senair também está apresentando pela primeira vez, né, usando uma camisa nova. A gente percebe que essa camisa recém foi tirada do pacote, da caixa, eu ia dizer. Bem-vindo, Senair, tudo bem contigo? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. E que cor é essa camisa? Olha, não faz pergunta difícil para mim. Alguém já me disse isso, não faz pergunta difícil. Bem. Olha, pode ser um rosa, pode ser um salmão, eu não sou especialista. Eu te dou uma dica, sabe para quem isso deve se pedir? Pergunte para elas saberão dizer nos detalhes. Por isso que eu comprei, me disseram que era salmão. Como eu não e posso elas comer... gostam dessa cor, né? Exatamente. E outra coisa, como eu não posso comer salmão, que é muito caro. Por quê? É comida rica, tá, né? Mas tu largou friboi, tu não pode comer salmão agora? Não pode comer salmão. É muito caro, eu como bagre, jundiá, lambari, joaninha. Esse eu também aprecio, né? O lambari. E agora, então, eu comprei uma camisa salmão. Salmão. Já que tu não pode degustar o salmão, tu tens a camisa salmão. Tu já pensou uma época, vamos falar em 10 anos, os homens utilizando uma camisa rosa? Ficava um pouco chato, né? Mas agora tem ficado moda, né? É moda, agora é moda. Aliás, tem tanta coisa que não era moda e virou moda que eu até me assusto. Por exemplo, fumar é a coisa mais feia do mundo. Eu sou do tempo que quem não fumava, o cara olhava e dizia, nem homem tu não é. Hoje, fumar tem que ser escondido, tem que ser fugido de tudo que é lugar. Eu, graças a Deus, nunca fumei, não aprendi a fumar. E tinha outras coisas que era horrível. Nem vou falar porque o nosso telespectador já sabe. Sim. E a Rede Globo hoje começa cedo a mostrar que viadagem é moda. Que viadagem que é o grande negócio. Que tudo pode. Pode. Mulher com mulher, homem com homem. Eu não tenho nada contra ninguém que faz esse tipo de opções, mas eu te confesso de uma época que a gente respeitava muito. O homem respeitava muito a mulher e a mulher respeitava muito o homem. E cada um no seu quadrado. Então é muito difícil para a minha idade aceitar um relacionamento. Se relacionar em casa, entre quatro paredes, não tem nada a ver. Agora, na rua, com algumas atitudes, eu acho que influencia de alguma forma, e isso a gente percebe através da própria Rede Globo de novo, uma certa influência dessa juventude, principalmente das crianças. Eu acho que isso é um crime que estão cometendo. É um pecado, um crime. Pecado mortal. Me desculpem quem pensa o contrário, acho que é normal que as pessoas pensem diferente, mas eu não consigo admitir que as crianças de qualquer idade fiquem assistindo homem beijando homem, mulher beijando mulher. E não só beijando. Deixa eu pegar a carona nessa história, já que tu comentas essa questão da influência midiática. Hoje nós estamos na época da mediatização. Ou seja, a grande mídia acaba incutindo nas pessoas o jeito que ela quer. E é exatamente por isso nós temos grandes redes, eu vou citar aqui a Rede Globo, e eu posso falar de cancha do que é o papel da Rede Globo. Chegará o momento em que a Rede Globo não será mais a emissora de televisão do Brasil, porque o que a Globo fazia e ainda faz com o telespectador, não se faz.
Na condição de jornalista, eu quero voltar a 10 anos agora. 10, 12 anos foi a época que eu frequentava a academia, a faculdade. Uma das disciplinas de telejornalismo, nós fomos desafiados pelo professor, numa das atividades, a fazer um trabalho sobre a mídia. Tínhamos que comparar 3 telejornais, Band, Globo ou SBT ou algum outro, né? Agora, se a gente percebesse como a Globo enlata, como a Globo produz o seu maior telejornal, o Jornal Nacional, ninguém nunca mais assistiria o telejornal da Globo. A Globo produz a notícia. Houve uma época que o Jornal Nacional começava com sangue na mesa. Era sangue. E segurava aquela tensão. E depois o Jornal Nacional sempre terminava com aquela reportagem paz e amor, você pode tudo, a vida é bela, nesse sentido. E aí, só falando um pouquinho da questão das novelas, me desculpem o termo que eu vou usar, que lixo! Que lixo! Que lixo, Big Brother Brasil! Que lixo! Assim, ó, quem assiste, por favor, consciência, crítico lá embaixo, 0. Eu acompanho a Globo há alguns anos, né? Não, eu também acompanho a Globo. Desde que surgiu. Olha quantos anos. Acho que já vão para quase, no mínimo 40. E a Globo sempre ditou comportamento, ditou moda, ditou estilos, uma série de ditamentos para a sociedade brasileira. Inclusive ditamentos políticos. Quem criou o Collor de Mello? Foi a Globo. Inclusive a empresa dele em Alagoas é filiada à Globo. Sim. O Caçador de Marajás colou e olha no que deu. Então a gente percebe os pecados que a Globo cometeu ao longo da história. Quem derrubou o Collor foi a Globo. Também, porque claro, não atendeu todos os seus... O Lula foi muito bom até que serviu. Quem derrubou a Dilma também foi a Globo. É muito poder, Claro que eu sou totalmente contra ao controle da imprensa, como o Lula queria, a Dilma queria também, a esquerda como um todo quer o controle da mídia. Eu acho que a sociedade, através da educação, que precisa fazer esta seleção, que me parece que está acontecendo neste momento. Existe muita gente me falando que não assiste mais a Rede Globo, assiste o canal tal, porque tem uma linha... Eu vejo que as pessoas estão evoluindo rapidamente. Eu fico gratamente surpreso com as mudanças que a nossa sociedade está enfrentando neste momento para melhor, enquanto comportamento. Veja, o que eu falei há pouco, na televisão acontece essas barbaridades para a criança ver, mas as pessoas estão se dando conta que tem professores na escola tentando passar uma mensagem que não é a que o meu pai passou, que minha mãe passou, que os pais das crianças, em certa idade, estão passando, e que há é muito bom que o aluno chegue na escola e fique questionando o professor em relação a essas coisas de moral, bons costumes, responsabilidade, disciplina, que muitos professores pregam o contrário. Enquanto que existem muitos problemas nas escolas de indisciplina, mas tem muitos alunos que vêm para a escola com a disciplina já bem implantada. Olha, eu quero dizer e fazer um comentário, é uma opinião minha, é uma crítica minha. Eu vejo nos grandes veículos de comunicação do Brasil, não vejo nenhum compromisso com valores, com princípios, alguma coisa pouca com ética. Eu não consigo enxergar isso. O que a mídia nos ensina hoje, nos coloca hoje, é que tudo eu posso, que eu sou capaz, que eu não dependo de ninguém, é o individualismo. A gente percebe isso nitidamente em algumas linhas editoriais. Não se tem mais valores, e uma sociedade que não tem valores é uma sociedade que não tem futuro, né, Senaê? Aí começa na família. Eu sempre falo que a família é a base de tudo. Mas, felizmente, está acontecendo um movimento, e eu participei sem saber de nada, há uns 15, 20 dias, quem sabe, final de dezembro, eu estive visitando a minha cunhada em Caxias, e existiam 12 senhoras fazendo um encontro que fazem todas as semanas na casa de cada uma delas, pessoas aí de 50 a 60 anos. Nesta faixa etária. Pregando este momento de dificuldade, quais são as saídas,
e procurando incentivar esses casais mais jovens a participarem desses encontros, buscando na experiência de quem já viveu essas dificuldades que as famílias estão enfrentando hoje, e que uma coisa me chamou muito a atenção, que durante um período as famílias terceirizaram não só a educação, o conhecimento, como a formação dos seus filhos. E me parece que estão buscando de volta, e por isso que eu falei que tem alunos que já chegam na escola formados, né? O que é uma disciplina, o que é a obediência, o que é o respeito. E algumas famílias... E isso não é escola quem faz, é a família, é pai e mãe. É pai e mãe. Se constrói esse tipo de comportamento que faz o cidadão, ao longo da vida, ser identificado e ser diferente. Mas aí exatamente, o pai e a mãe na família trabalham essa questão, valores, educação, respeito, princípios e tudo mais, e aí vem a imprensa, o que você falava, vem a mídia, vem a Rede Globo, vem outras emissoras de televisão. Claro, a gente fala da Globo, mas tem outras também que colocam isso com cenas explícitas de sexualidade em horário nobre. O que o pai e a mãe constroem, a mídia destrói. O que a gente aprendeu, tanto na escola como em casa? Sexo com responsabilidade, com consequência. E é bom na hora certa, é a mesma coisa que a fruta verde. Quando você colhe uma fruta verde do pomar, ela não é saborosa, né? Então, assim, a gente fica impressionado com tudo isso. Claro, ninguém quer a censura. Nós queremos que as pessoas e os formadores de opinião tenham essa responsabilidade, tenham essa consciência. Nós estamos construindo futuros ou destruindo futuros? Essa é a pergunta. Deixa eu só para fechar esse bloco, tu acreditas que a mídia ainda tenha muito poder sobre a sociedade? Tem muito poder ainda, influencia e muito, e aí que vem a cobrança pela responsabilidade. A mídia no país muda comportamentos, influencia positivamente ou negativamente, e a gente percebe que a nossa política usou a mídia para chegar onde chegou. E nenhum brasileiro de sã consciência quer que a política brasileira continue desta forma. Ou seja, perdemos a vergonha, perdemos o respeito, perdemos a dignidade. Tudo pode, né? Tudo pode. Nessa involução. Nós estamos evoluindo, mas felizmente acho que está... Tomara que chegue ao fim da linha, né? A virada, exatamente. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e em seguida a gente volta com o programa Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha, conversando mais com o nosso convidado, o empresário Senair Gomes da Silva. E o assunto que a gente trata em seguida, olha que o presidente Temer, a equipe do presidente Temer não desiste, hein? A 7ª ou 8ª tentativa para dar posse à ministra do Trabalho, Cristiane Brasil. E agora a negativa, o impedimento veio da madrugada de segunda ou de domingo para segunda-feira, melhor dizendo, veio na madrugada da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que disse: não vai tomar posse, estou impedindo. A gente volta em seguida. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Joana Butelli, sou nutricionista. Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição. Hoje, a dica seria 5 cores no seu prato nas principais refeições. Né? Como chegaremos nisso? Bem colorida, bem variada, de tudo que tiver de mais saudável e orgânico, sem muita química. Prestem atenção no que estão comendo, que garanto que não terá erro. Cuidem muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo, né? Lasanhas com batatas, com arroz. Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet. Né? Acredito que se vocês colocarem as 5 cores que estou solicitando, sejam verde, a cenoura que é laranja, o branco do arroz, a carninha que já é marrom, nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo, variando nutrientes, dando o que o corpo está precisando, e a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar. Então olhem o prato, vejam se está faltando alguma cor, veja se tem água para beber no final da refeição, e esse é o equilíbrio para o resto da vida. 5 cores no prato, toda vez que se alimentar no almoço ou jantar.
Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta volta pela TV Cidade Farroupilha. Estamos no ar aqui pelo canal 14 da NET, também pelo aplicativo de celular, pelo Facebook, no YouTube e ainda você nos acompanhando também no nosso site. Legal. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, nosso convidado semanal aqui nos estúdios. Senair, eita governo Temer que não desiste, hein? O Temer colocou na cabeça de que a Cristiane Brasil tem que ser a sua ministra do Trabalho. Mesmo depois de uma enxurrada de ações judiciais impedindo a posse da ministra, o presidente parece não arredar o pé. O que tem a Cristiane Brasil que o Temer está tão convicto em tê-la como integrante do Ministério de Notáveis? Eu quero dividir a minha curiosidade com os nossos telespectadores. Será que é só os 24 ou 26 votos que o PTB promete tem na Câmara? Ao Temer? Na Câmara Federal? 24 ou 26 votos. Será que é só isso ou tem mais alguma coisa? Porque historicamente, eu nunca ouvi, e eu acho que eu convido a fazer essa reflexão, teve ministro tão esperado, tão discutido. Normalmente, quando se forma um governo, se forma um ministério, e eventualmente saíram alguns ministros, um por motivo, outro por outro, mas poucos ministros. Ultimamente, já no governo do Lula, já começou a sair bastante ministro, no segundo mandato mais ainda. Primeiro mandato da Dilma também. E agora do Temer, eu quando estudava... É um troca aqui, troca lá. Eu quando estudava, lá agora não sei mais se era segundo grau, ou sei lá o que era. Ensino médio. Ensino médio, vamos botar assim. Eu tinha por obrigação de saber quem era o presidente, o vice-presidente,
todos os seus ministros, que eram 11, presidente do Banco Central. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o vice-presidente do Brasil hoje? Vou te pegar na... O seu Maia, não é ele que vai assumir agora, que o presidente está saindo? Rodrigo Maia. O presidente está saindo, ele está assumindo. Não há vice-presidente, a figura do vice no Brasil. Vice não, porque ele era vice. O cargo, a cadeira está vacante, né? Então, na ausência do vice-presidente, o primeiro na linha sucessória é o presidente da Câmara. O papel dele, então vamos recompor, né? O papel dele de vice-presidente recai hoje sobre o presidente da Câmara dos Deputados. Porque o vice era o Temer. O golpe tirou a Dilma e o Temer assumiu. Isso foi o golpe. E eu quero te dizer, com todas as letras, que a grande justiça que se faria era tirar os dois. Isso se chamaria justiça. Porque se ela saiu, ele também teria que sair por outros motivos, não só pelo mesmo. E ele também está dando as pedaladas fiscais. Tudo, quer dizer, não mudou nada, claro, politicamente falando. Agora a economia mudou, a gente pode ver que... Mas voltando à ministra, eu acho que nunca na história desse país... Nunca antes na história desse país... Nunca mais na história desse país se vai ter um governo com tantos problemas de... Vamos dizer, o caráter honesto, o caráter que passa... Questão de moralidade. Moralidade e confiabilidade. Qual brasileiro que diz assim, o Temer fala alguma coisa, isso é verdade. O Temer diz, vamos por aqui, o cara diz, não, isso vai... Né? A não ser a economia, que está se descolando, está com alguns problemas sérios, por exemplo, as contas públicas. Nós vamos ter aumento de impostos, não temos outra saída. Vamos ter aumento de impostos. Porque a arrecadação não vai chegar, a economia ainda não produz os impostos necessários para manter essa máquina não vai ser desmontada, não vai ser diminuída, porque não interessa para ninguém. Você já ouviu essa expressão, vamos cortar na própria carne? O governo não fala isso. Não, mas eu sempre ouvi falar, tanto no Congresso... Se fala é demagogia. É demagogia. Eu sempre ouvi falar, nós temos que cortar na própria carne. Só que nunca aconteceu. Dizem, prometem cortar na própria carne, mas a carne do outro é que é cortada. Da nação brasileira, do povo brasileiro que paga a conta. Do trabalhador brasileiro. Aconteça o que acontecer, a conta cai no colo do trabalhador brasileiro. E o que é pior, agora, recentemente, esses últimos governos, meteram a mão nos fundos de pensão, que já vinha de mais tempo, mas agora aprofundou. O próprio Correio, fala com alguém que trabalha no Correio, estão descontando um valor muito mais alto agora para cobrir o rombo. Sim, mas todo mundo sabe quem meteu a mão nos Correios. Ninguém vai atrás desse dinheiro para cobrir. O trabalhador continua pagando a conta dos roubos e dos rombos das contas públicas. O trabalhador brasileiro, de uma forma geral, é o que paga a conta. Porque eu sempre digo isso e não custo repetir. O empresário que pousa de bonzinho, mas eu pago impostos. Ele não, ele apenas repassa. Se ele não paga impostos, ele sonegador. Porque ele cobra de alguém. Essa camisa que o senhor comprou tem imposto. Com certeza. Tem todos os impostos. A carga tributária é de 42%, dizem. Conforme o produto é muito mais. Tem produto aí que só o ICMS é 70%. O IPI, sobre as bebidas e cigarros e tal. Então, assim, tudo que a gente consome tem uma carga de impostos, que a média dizem que dá 42%. Eu digo que dá mais. O empresário emite a nota fiscal, cobra de você o imposto e depois, uns dias, que ele vai repassar para o governo. Então, quem paga, na realidade, é o consumidor, é quem compra. Então, esse é o problema de uma sociedade, de um povo que não tem consciência. Se ele paga a conta, ele paga os seus funcionários públicos, que é o consumidor que paga, seus funcionários públicos. Os políticos, todo mundo que trabalha na máquina pública somos nós que pagamos. E não exige nada. Você encontra um político, nós falamos aqui nos corredores dos políticos. O dia que você encontra, todo mundo aplaude. Político nasceu para ser aplaudido. Ovacionado. Ovacionado, a grande maioria. Até porque, se você não gosta de político, você não vai lá. Era oportunidade você olhar para ele e dizer, meu amigo, vem vamos acertar as contas? Agora, ninguém faz isso. Sim. Bom, já que a gente está falando sobre a questão do presidente Temer, da política nacional, claro, o Brasil está
parada entre aspas, porque no Congresso as articulações estão intensas para a busca dos votos a fim de aprovar a reforma da Previdência, e tem outras articulações que o governo também vem fazendo. Mas, enfim, deputados e senadores estão ainda no chamado recesso. Eu te pergunto, estava refletindo, inclusive hoje, a presidente Dilma foi deposta por um impeachment no Brasil, e eu digo assim, vamos comparar a Dilma com o Temer. A gente sabe que a Dilma também teve erros grandes. Vem cá, mas me parece que o Temer tem erros maiores ainda. Por que a Dilma não se manteve e o Temer se mantém no poder? Porque o Temer tem um apoio do capitalismo, dos grandes investidores? Eu te diria que não só isso, parte disso seria uma verdade, porque a Dilma estava com o mesmo time, vamos dizer, dos campeões nacionais, que o Temer tem hoje, um pouquinho ampliado, é claro. Mas a Dilma não sabia negociar. A Dilma é uma técnica, ela não é uma política. Ela não tinha habilidades políticas. E ela nomeou o Temer, logo quem? Para fazer interlocução, quer dizer, ela entregou... Macaco velho. Ela entregou ouro pro bandido. Aí ele fez a interlocução e preparou o tombo. Fez a interlocução, e deu o tranco. Deu o tranco. Então, essa é a realidade. É só a gente analisar o que aconteceu em Brasília nos últimos dias do governo Dilma. E a gente sabe que foi um julgamento mais político do que técnico, e ela não tinha mais apoio no Congresso Nacional, não tinha mais apoio em lugar nenhum, porque o Congresso Nacional é fácil de entender. Se você me der dinheiro, eu voto a teu favor. Se você não me der benesses, cargos e dinheiro, eu vou votar contra. E aí você faz a barganha, tanto de cargos como de orçamentos. Que o grande sacado, e o PMDB é campeão nisso, é assumir o ministério com grandes orçamentos. Porque o Paulo Maluf já dizia há 40 anos que uma obra pequena, a comissão é pequena. Então o PMDB teve isso, e é só investigar todos os escândalos que aconteceram no Brasil, desde a máfia dos orçamentos. Me ajuda a fazer uma reconstituição histórica sobre a questão do PMDB. Desde a redemocratização do Brasil, em 1985, o PMDB sempre foi governo. Sim. José Sarney, presidente da República, PMDB. Depois nós temos, então, depois do Sarney, vem o Fernando Collor de Mello, né? O PMDB estava junto na base, na chamada base de apoio. Sai o Fernando Collor de Mello, vem o Itamar Franco, também tem o apoio do PMDB. Depois vem Fernando Henrique Cardoso, duas vezes, PSDB e PMDB caminhando juntos. Vem Lula, o primeiro mandato do presidente Lula, o PMDB ficou um pouco mais recuado, mas o segundo mandato foi de corpo e alma. Mas participou também. Sim, de corpo e alma. Veio o mandato da Dilma, o primeiro mandato da Dilma, o PMDB estava lá. O segundo mandato da Dilma, o PMDB estava lá. Ou seja, nos últimos 30 anos, o PMDB sempre esteve com o poder nas mãos. Foi governo uma vez por meio do voto direto, não. Por meio do voto indireto. Mas o Itamar não estava no PMDB naquela época. O Itamar vai para o PMDB depois. E o José Sarney foi presidente, tudo bem, mas o PMDB, o Sarney não foi eleito pelo povo. O Sarney foi eleito pelo Congresso, numa eleição indireta. Então, que o PMDB não é governo no Brasil, faz por meio do voto direto. O Temer foi eleito pelo PMDB, o PMDB, enfim, é questionável, né? Mas se você analisar, a Constituição de 88, que foi feita pelo PMDB... Ulisses Guimarães proclamou a Constituição. 22 estados governados pelo PMDB, uma maioria absoluta na Câmara e no Senado, escrevem a nova Constituição, com uma maioria do partido, a hegemonia do partido, é só olhar o que aconteceu, e o Ulisses, pela primeira vez, o partido coloca um candidato a presidente. E todos nós, brasileiros, que acompanhávamos na época, tinha como favas contadas. Porque a Constituição cidadã, pena que ela é irreal. Se ela fosse real num país real, é a melhor Constituição do mundo, quanto às questões sociais, certo? O problema é que a Constituição foi feita por um país que não existe. E ela é bonita no papel. No papel. Na teoria. E a nação brasileira entendeu isso e não votou no Ulisses. Ele ficou em 7º lugar naquela eleição.
Não fez nada de voto. Por quê? Porque a Constituição, todo mundo percebeu que a Constituição não era real. E ele que programou... Era uma ilusão. Era uma ilusão. Ele não foi o culpado, o grande culpado, afinal de contas, são quantos congressistas que escreveram a Constituição? Constitucionalistas. Constituintes, exatamente. Constitucionalista é o nosso presidente. Certo. Temer. Isso. Então, assim, é fácil a gente entender. Por que ele não foi eleito? Quando eu acreditava que ele seria eleito, como a gente não entende nada de política, eu apostava que o Ulisses ia ser o candidato. Aí nas pesquisas foi indo, não decolou, ficou. Aí tinha Mário Covas, que fizeram mais votos. Aí o que acontece? O PMDB, o Sarney, montou um time. Se a gente parar para pensar, e já que você falou em história, quem era Renan Calheiros? Tropa de choque do Collor de Mello. Certo. Era o homem que defendia Collor de Mello até embaixo da água. Hoje, ele foi para o PMDB, ele era do... Acho que era, não sei se ele era do PMDB, mas defendeu... O Collor teve passagem pelo PMDB. Não, quando foi eleito, não era pelo PMDB. Não, eu estou dizendo o Renan. Eu acho que ele era de um outro partido. Sim. Aí ele veio para o PMDB apoiar todos os presidentes daí para cá, certo? Ele ficou sempre governo, e agora percebendo que o Lula estava com pesquisas favoráveis, simplesmente o Renan está abraçado com o Lula já há algum tempo e criticando inclusive o seu parceiro de tantas horas que se chama Michel Temer. Criticando o governo e fazendo o lado dele. Em Alagoas dizem que ele elege o filho dele governador. Sim. E ele se elege o Renan Filho. Então isso prova que o brasileiro é um tipo especial. É um tipo especial, gostei dessa frase. Bom, para concluirmos essa primeira edição do programa, Senair, eu sei que você tem abraço, pessoal. Mas que tal? O seu Sérgio Testolin, que eu chamei ele de Mustache, foi lá me visitar, um bigodão. É um homem que conta muitas histórias, né? E muito engraçado ele é. E o Vilmar da Rosa, que esteve lá junto com ele. Não são casados, não tem nada a ver, são dois homens normais, amigos. Muito gente boa os dois. Sempre espero que eles voltem lá. Um abraço especial também para o seu Valdemar Buzetti. Grande seu Valdemar. E a dona Inês. Eu te diria mais. Pessoa especialíssima. São pessoas que Farroupilha deve muito a eles. Opa. A cultura de Farroupilha, o tradicionalismo, pessoas que trabalharam sempre ligado à cultura. E ela é multipremiada. Sim. Enquanto cantora. A família toda, as meninas eu me lembro da Manu dançando junto com as minhas filhas no mesmo grupo. E olha a dedicação que esse pessoal, a família Buzetti, tem com a cultura gaúcha. Ótimo, então, muito obrigado. Eu quero também pegar carona nesse abraço que o Senair está encaminhando a todos esses que foram citados, mas de uma forma muito especial a dona Inês Buzetti, ao Valdemar Buzetti, que nos acompanham com frequência. Eu tenho muita admiração pela dona Inês e também pelo Valdemar Buzetti, por toda a dedicação, todo o conhecimento que eles têm na área da cultura, sobretudo da cultura gaúcha, e Farroupilha merece aplaudi-los. Parabéns, quero abraçá-los também de uma forma muito carinhosa e efusiva. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta, primeira edição. A gente vai voltar ainda na segunda edição com a presença do Senair Gomes da Silva, falando sobre outros assuntos. A gente se encontra na programação da TV Cidade Farroupilha, a nossa TV.